We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. And then, over in the Gospels of St. Mark, or Luke rather, beginning about the 25th verse. E então, no Evangelho de São Marcos, ou melhor, Lucas, começando no verso 25. Then he said unto them, O fools and slow of heart, to believe all things the prophets have spoken? E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures and the things concerning himself. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. And they drew nigh unto the village where they went, and he made as though he would have gone farther. What? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. They constrained him, saying, Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in and tarried with them. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake it, and gave it to them. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. May the Lord add his blessings to his word. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à sua palavra. Enough scripture has been read till it would take us weeks and months to even halfway go to the context of this text. Lemos escrituras suficientes que até nos levariam semanas e meses para irmos à metade do contexto deste texto. But my subject this morning, our text is the mighty conqueror. Mas o meu assunto nesta manhã, o tema é o poderoso conquistador. And now we begin where we left off of the resurrection, where it proved what he was. E agora começamos onde deixamos na ressurreição, onde isto provou que ele era. There's many men who can make statements. Existem muitos homens que podem fazer declarações. There's been many philosophers in the world, Buddha, Muhammad, Confucius, many other great philosophers. Houve muitos filósofos no mundo, Buda, Maomé, Confúcio, muitos outros grandes filósofos.
They've all made statements that they were great people, but death settled the question forever with them. Todos eles fizeram declarações que eles eram grandes pessoas, porém a morte decidiu a questão para sempre com eles. But never has there been a man outside of Christ who said, I have power to lay my life down and to take it up again, and could prove it. Porém, nunca houve um homem tirando Cristo que dissesse, eu tenho poder para dar a vida e tornar a tomá-la. E pode provar isto. That's the one beautiful thought of Christianity even today, that as we speak of the gospel, we do not have to take a hearsay or a historical thing about it. Esse é um lindo pensamento no cristianismo. E mesmo hoje, que enquanto falamos do Evangelho, não temos que tomar um boato ou uma coisa histórica sobre ele. Because it can be proven right here this morning that Jesus Christ lives and reigns and is raised from the dead and is alive forevermore. Porque isto pode ser provado bem aqui, nesta manhã. Jesus Cristo vive e reina e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. After 2,000 years, he's just as present as he was when he was walking in Galilee with his disciples. Agora, 2000 anos, ele está simplesmente tão presente como ele esteve quando ele estava andando na Galileia com seus discípulos. Doing the same thing, performing the same miracles, showing the same mercy, preaching the same gospel. Fazendo a mesma coisa, realizando os mesmos milagres, mostrando a mesma misericórdia, pregando o mesmo evangelho. He is not dead, but alive forevermore. Ele não está morto, mas está vivo para sempre. What happy hearts that ought to make Christian and be today, to know that it's not some curious philosophy that we're understanding, but it is the power of the resurrection of the Lord Jesus. Como o coração dos cristãos deve estar feliz hoje, em saber que não é alguma filosofia curiosa que estamos conhecendo, mas é o poder da ressurreição do Senhor Jesus. And as the great Saint Paul said in his days, being the only educated one among the disciples, como o grande São Paulo disse em seus dias, sendo o único culto no meio dos discípulos, he said, I didn't come to you with the excellency of word or with the speech of man, that your faith would be trusting in such things. Ele disse, não fui ter convosco com sublimidade de palavras ou com palavras de homens, para que a vossa fé se apoiasse em tal coisa. But that I come to you with the power and demonstrations of the Holy Ghost, that your faith would rest in God. Something to that order. Mas disse, mas fui ter convosco na demonstração do Espírito Santo e de poder, para que vossa fé descansasse em Deus. Algo assim. How we love that. Como amamos aquilo. And to know that the same thing that Paul preached in the days after the resurrection of Christ is just the same today. E em saber que a mesma coisa que Paulo pregou nos dias após a ressurreição de Cristo é simplesmente a mesma coisa hoje. And can be proven right here now, infallible proofs that Jesus is alive today. E pode ser provado bem aqui, agora, provas infalíveis que Jesus está vivo hoje. What a marvelous day it must have been for Cleopas and his friends. Que dia maravilhoso deve ter sido para Cleófas e seu amigo. It was a beautiful Easter morning, the first Easter morning. Era uma linda manhã de Páscoa, a primeira manhã de Páscoa. Broken-hearted as they went along the road. Com o coração partido enquanto seguiam pelo caminho. The Bible said they were ignorant and unlearned men, his apostles was. A Bíblia diz, eles eram homens ignorantes e letrados, os seus apóstolos eram. They may not have known much about botany. Talvez eles não sabiam muito sobre botânica. They might not have known much about mathematics or algebra or anything of that sort of our modern education. Talvez não sabiam muito sobre matemática
ou álgebra, ou qualquer coisa desse tipo de nossa educação moderna. They might not have known much about that, but they knowed Him. And that's the main thing. Talvez não soubessem muito sobre aquilo, mas eles o conheciam. E esta é a coisa principal. To know Him is life. Conhecê-lo é vida. Remember that, Christian friend and sinner friend. Recorde disto, amigo cristão e amigo pecador. To know Christ is life. Conhecer a Cristo é vida. Many people go and they learn a catechism. Muitas pessoas saem e aprendem o catecismo. They think that's life. Elas pensam que aquilo é vida. Many people go and learn the Bible. They think that's life. Muitas pessoas vão e aprendem a Bíblia. Elas pensam que é vida. Many people know the doctrine of their church. They think that's life. Muitas pessoas conhecem a doutrina de sua igreja. Eles pensam que é vida. All those things are good. But to know Him personally as your personal individual Savior, that is life and that alone, to know Him. Todas essas coisas são boas, porém conhecê-lo pessoalmente como seu Salvador pessoal e individual, isto é vida. E somente isto, conhecê-lo. It's good to know your catechism. It's good to know your books. É bom conhecer o seu catecismo, é bom conhecer os seus livros. It's good to know your doctrine of your church. But all of that is the sideline. É bom conhecer a doutrina de sua igreja, mas tudo isso é uma linha lateral. But to know Him is to know life. And to have life is to know Him. Porém, conhecê-lo é conhecer a vida. E ter vida é conhecê-lo. For he that heareth my words and believeth on Him that sent me hath everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Pois aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus made those statements. And those are words that after there's no more moon and stars, those still... Jesus fez estas afirmações, e estas são palavras que, depois de não haver mais lua e estrelas, aqueles ainda... words will still be in effect, and just as powerful as it was the day that He spoke them. Aquelas palavras ainda farão efeito e serão simplesmente tão poderosas como elas foram no dia em que Ele as falou. His words cannot fail. Suas palavras não podem falhar. Now, if you will listen closely. Agora, se você ouvir atentamente, On this Easter morning, as they went along, they were brokenhearted. nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, eles estavam com o coração partido. The man that they had trusted in, the one that they thought was going to be the Savior of Israel. O homem no qual eles haviam confiado, aquele que eles pensavam que seria o Salvador de Israel, The one that they had trusted to be the coming king, had been miserably mistreated, dead, crucified, buried. aquele que eles confiaram que seria o rei, havia sido miseravelmente maltratado, morto, sepultado, And a seal put upon his grave with the garrison of the Roman garrison to ever touch it, or the penalty of all Rome resting in it. e um selo havia sido colocado sobre sua sepultura com o desafio da tropa romana para que não se tocasse naquilo ou a penalidade de toda Roma cairia sobre ele. And if any man would break that seal, they'd be put to death immediately. E se qualquer homem rompesse aquele selo, ele seria imediatamente morto. Mary, his beloved mother, though she stood and seen him stripped down naked before the people, beaten to a pulp, Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé vendo, sem roupas, despido diante do povo, açoitado até a carne, bones in his hands parted by the cruel Roman nails, and all these things, os ossos de suas mãos partidos por cruéis cravos romanos,
E todas estas coisas, and disgrace and heard him screaming for mercy as he died, thinking surely that no man of that caliber could ever die such a death. e difamado, e o ouviu gritando por misericórdia enquanto ele morria, pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. But God works all things together for the good. Mas Deus faz com que todas as coisas operem para o bem. He had to bring him that. Ele teve que se sujeitar àquilo. As I said this morning, how would you have confidence in your loved ones ever raising from the dead? Como eu disse nesta manhã, como você teria confiança que seus queridos ressuscitariam dos mortos? If we only had Enoch who was translated, Elijah who went home to heaven in a chariot. Se apenas tivéssemos Enoque, que foi trasladado, Elias, que foi para casa no céu em uma carruagem. If we only had them, we'd be miserable, but this man died. Se apenas os tivéssemos, seríamos miseráveis. Porém, este homem morreu. He died until the sun knew he was dead. Ele morreu até o ponto em que o sol soube que ele estava morto. He died until the moon and stars knew he was dead. Ele morreu até em ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto. He died until everything in earth and heaven knew he was dead, that he might die the death of every mortal that ever lived. Ele morreu até o ponto em que tudo na terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer a morte a cada mortal que já viveu. Because he died is because we live. Nós vivemos porque ele morreu. He died. Ele morreu. He was mistreated. Ele foi maltratado. He came into the world by the way of a barn, no place to lay his head when he come on earth. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça quando ele veio à terra. And he was so rejected by the people, he didn't have a place to die. E ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha um lugar para morrer. The earth refused him. A terra o recusou. And heavens couldn't have him because he was coming a sinner. Not with own sin, but with our sins upon him. E os céus não podiam recebê-lo porque ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, mas com os nossos pecados sobre si. He is bearing the sins of the world upon him, so he was rejected in heaven. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Ele foi rejeitado no céu. And the earth didn't want him, and they had to lift him up between heavens and earth and let him die outside of heaven and outside of the earth. E a terra não o quis. E eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. What a Savior! Que Salvador! How could you turn down such a person as that? Como poderia você rejeitar tal pessoa como aquela? For modern theology or for the persons of people, when you know that you've got to stand in His presence in that day of judgment and give an account for your life. Por uma teologia moderna ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida. God won't hold you responsible for being a sinner. Deus não te julga responsável por ser um pecador. He'll hold you responsible for rejecting the way out. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. You can't help being a sinner. You were born. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você nasceu. Your nature is a sinner, but you can help it. Sua natureza é a de um pecador, mas você pode remediar isto. Jesus made the way for you. Jesus abriu o caminho para você. And there he was after seeing all of that. E ali estava ele, após ver tudo aquilo. And surely how could a person, thought Mary, that not knowing a man. E certamente como poderia uma pessoa, pensou Maria, que não conhecendo um varão. And I was packing water one day from the well,
And the Holy Ghost spoke to me in a big light and said, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Eu estava carregando água um dia de um poço e o Espírito Santo falou comigo em uma grande luz e disse: aquele santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. How could God ever permit to see his own child hanging there, suffering, bleeding, twisting, dying? E como poderia Deus alguma vez permitir ver o seu próprio filho pendurado ali, sofrendo, sangrando, se retorcendo e morrendo? How could it be? Como poderia ser isto? They were looking at any time for him to turn from the cross, pull his hands loose, and triumph over the enemies. Eles estavam esperando a qualquer tempo que ele saísse da cruz, soltasse as mãos e triunfasse sobre o inimigo. But they didn't realize if he did that, then we'd be less sinners this morning. Mas eles não sabiam que se ele fizesse aquilo, então seríamos pecadores nesta manhã. He had to do. Ele teve que fazer. They paid him the greatest compliment them Pharisees did that crucified him. Eles lhe fizeram o maior elogio. Aqueles fariseus fizeram que o crucificaram. They paid him the greatest compliment he was ever paid when they said he saved others, but himself he cannot save. Eles lhe fizeram o maior elogio que já foi feito, quando eles disseram: ele salvou a outros, porém a si mesmo ele não pode salvar. They didn't realize that if he saved himself, he couldn't save others. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. He had to give himself in order to save others, and it was a complimentary to him, them not knowing it. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era uma lisonja para ele que eles não conhecessem aquilo. They were guilty of putting him to death. Eles eram culpados de colocá-lo à morte. But on Easter morning, when God proved above a shadow of doubt that something more than a philosopher died, something more than a prophet died. Mas na manhã de Páscoa, quando Deus provou sem sombra de dúvidas que alguém mais do que um filósofo havia morrido, alguém mais do que um profeta havia morrido. Man today in modern theology tried to make him preaching the social gospel as just a philosopher or a good man or a fine scholar, a teacher. O homem hoje na teologia moderna tenta fazê-lo pregar um evangelho social apenas como um filósofo, ou um bom homem, ou um bom estudante, um mestre. He was more than a, Ele foi mais do que aquilo. he was God himself made flesh among us. Ele foi Deus, ele mesmo feito carne no nosso meio. He was divine. Ele era divino. His blood did not come from any mortal man, but it come from the creative power of Jehovah God, his Father. And he was divine. Seu sangue não veio de nenhum homem mortal, mas ele veio do poder criativo de Deus, Jeová, seu Pai. E ele era divino. And he proved it when he broke the seals of death and rose on the third day. E ele provou isto quando ele rompeu os selos da morte e ressuscitou no terceiro dia. Here was many of the disciples all disheartened. Aqui estavam muitos dos discípulos, todos desanimados. Many things that come up in life just like we get ourselves. Muitas coisas tinham aparecido na vida, exatamente como nos encontramos. Along this journey, they were on the road home, going over to Emmaus. Cleopas and his companions, walking along the road. Nesta viagem, eles estavam a caminho de casa, isto para Emaús, Cleófas e seu companheiro, andando pelo caminho. And how little did they know on this beautiful first Easter morning that Jesus Christ was alive and among the people. E mal sabiam eles naquela bela primeira manhã de Páscoa que Jesus Cristo estava vivo no meio do povo. They thought he was dead. Eles pensavam que ele estava morto. And as they did then, so is it now. E como eles fizeram então, o mesmo é agora. Many people who really love Jesus fail to understand that he's right with us, living, resurrected here among us. Muitas pessoas que realmente amam a Jesus falham em compreender que ele está conosco, vivo,
ressurreto aqui no nosso meio. They teach it as a historical affair, something, and it is a history. Eles ensinam isto como um acontecimento histórico de algo, e é a história. The Bible is not only a history, but it's a prophet also. A Bíblia não é somente uma história, mas ela é profética também. He's not only dead, but he raised again. Ele não está simplesmente morto, mas ele ressuscitou. He died truly, but he rose again from the dead. Ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou dos mortos. Again, everybody. He lives, he lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, he talks with me, along like narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. Let this great audience say, hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise his name. Praise his name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me.